O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. E olha como a questão já te ajuda, dizendo aqui para você, colega, que 1 micrômetro é igual a 10 na menos 3 milímetros. Já já a gente esmiuça tudo isso daí. E aí ele segue dizendo, ó, um estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que contém 0,07 milímetros de diâmetro. Vai destacando, porque parece ser importante. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação. Então, essas capacidades que ele fala são essas aqui que tem aqui embaixo, ó, certo? E lembrando, essa lente ocular, ele já fala que amplia a imagem em 10 vezes. Fechou? Seguindo, o funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final. E aí perceba essa informação, ó, que é dada pela multiplicação, pelo produto, entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada vai ser qual? A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Beleza, vem comigo. Gente, olha aqui o seguinte, e olha o mais importante de tudo aqui no final, ó. A lente com a menor capacidade de ampliação que permita visualizar, tá? Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui por partes. Vamos primeiro falar do olho humano, onde ele fala aqui no início, né, que esse olho humano ele consegue visualizar, né, sem o uso de equipamentos eletrônicos, né, essa capacidade de 100 micrômetros, né, o tamanho mínimo, tá, como ele fala aqui no início. E ele fala assim, ó, que 1 micrômetro, vamos colocar aqui embaixo, tá? Que 1 micrômetro, esse aqui é o símbolo do micrômetro, tá, gente? Ele é igual a 10 na menos 3 milímetros. Só que o olho humano vê 100 vezes isso daqui, tá? Como é 100 vezes, então para a gente achar a capacidade do olho humano, né, o mínimo que ele consegue visualizar, então a gente vai multiplicar isso daí, esse 10 na menos 3, por 100. Né, para exatamente identificar esse tamanho mínimo em milímetros, saindo do universo dos micrômetros, né, que o olho humano ele é capaz de visualizar. Fechado? Combinado? Beleza. Só que aqui perceba uma coisa, gente. O 100 nós podemos escrever ele como uma potência de base 10. Certo? Como é que eu faço isso, Daniel? Potência de base 10, o número de baixo vai ser o 10. E em cima você vai contar os zerinhos, tá? São 2 zerinhos, então aqui expoente 2. Aí alguns de vocês já se perguntam, Daniel, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá, diz aí, se for 1000, então vai ficar 10 elevado a 3 porque tem 3 zeros? Sim. E se for 10.000, Daniel, vai ser 10 elevado a 4 porque tem 4 zeros? Eu respondo para você, caro colega, sim, vai ser 10 elevado a 4, tá? Então o 100 vai ser 10 elevado a 2. E aí vocês podem estar se perguntando assim, mas Daniel, por que você quer fazer isso? Trocar esse 100 por 10 elevado a 2. Porque aí eu recaio aqui, ó, numa multiplicação de duas potências de bases iguais. Onde eu posso fazer o quê? Repetir a minha base e somar os expoentes. No caso, somar menos 3 mais 2, tá? E menos 3 mais 2 vai dar igual a menos 1. Então, aqui nós teremos 10 na menos 1 milímetros. Essa é a capacidade mínima do olho humano de enxergar, certo? Então, só um detalhe ali, por que ficou milímetros, né? Porque a gente estava saindo de micrômetros, né, para milímetros, tá? Só lembrando disso daí, tá? Que no problema ele vai trazer aqui que o olho humano enxerga 100 micrômetros, né? E aí a gente multiplicou aqui por 100, né? Já que 1 micrômetro é isso daqui, então multiplicamos por 100 para achar esse valor aí em milímetros, tá? Belezura? Vamos seguir. Outra coisa que ele fala, a lente ocular, ela consegue enxergar uma capacidade de
10 vezes. Então, por exemplo, essas hemácias ali, que tem 0,07, né? 007, na verdade, aquele agente lá, 007, né? Quando passar por essa lente aqui, então ele vai ficar com esse tamanho aqui, ó, multiplicado por 10, tá? Já que ele amplia em 10 vezes, tá certo? E aí, quando eu multiplicar por 10, só lembrar uma coisa, gente. Toda vida que eu multiplico por 10, a vírgula ela desloca uma casinha para a direita. Se for por 100, são duas casas. É só contar a quantidade de zeros. Se for por 1000, que tem 3 zeros, 3 casas e assim sucessivamente, tá? Então, ao multiplicar isso daqui por 100, a vírgula vai fazer esse deslocamento aqui e vai ficar exatamente 0,07 milímetros. Só que aí perceba, eu quero saber qual a lente eu vou colocar aqui objetiva de modo que o nosso olho humano consiga enxergar. Então, como eu não sei a capacidade dela, né, o tamanho de ampliação dela, eu vou chamar esse tamanho de x, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Fazer esse tamanho que já foi ampliado pela lente ocular, 0,07, e multiplicar com a capacidade de ampliação, né, nessa lente objetiva que eu chamei de x. E quando eu fizer essa ampliação, o olho mínimo, o olho humano, olho mínimo, né, o olho humano, né, ele precisa enxergar. E a capacidade mínima a gente já viu antes que é de 10 na menos 1, certo? De 10 na menos 1. Combinado? Beleza. Agora é só a gente fazer algumas devidas continhas, tá? 10 na menos 1, 10 na menos 1 é a mesma coisa, tá? Que 0,1, tá? A vírgula volta uma casinha. Se fosse 10 na menos 2, seria 0,01, tá? 10 na menos 3, 0,001, certo? É só o total, esse expoente aqui em cima, é só o total de casas que a vírgula vai ter que voltar, tá? Então, como é 10 a menos 1, então aqui vai ficar 0,1. Então, desse lado, 0,1. E esse 0,07 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 0,07. Isso é igual a x. Ok? Beleza. Divisão com número com vírgula. Tem muita gente que tem dificuldade, mas veja como é simples. Primeiro de tudo, eu tenho que focar em retirar aquela vírgula. E como é que eu faço a vírgula? Eu digo até assim, andar. O número que faz a vírgula andar, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Como assim, Daniel? Quando eu multiplico por esses valores, né, a vírgula ela vai andar para a direita de acordo com a quantidade de zeros. E quando eu divido, ela vai para a esquerda. Então, gente, aqui eu vou precisar fazer uma multiplicação por 100. Tá em cima e embaixo. Daniel, por que por 100, não por 10, não por 1000? Porque eu vou olhar o número que tem a maior quantidade de casas decimais que vai precisar andar, tá? Para aquela vírgula sumir, que é exatamente o de baixo, são duas casas. E para andar duas casas, quem consegue fazer esse andar para a direita duas casas é o 100. E como eu preciso andar para a direita, tenho que multiplicar. Se fosse para a esquerda, eu iria dividir, tá? Daniel, por que eu não multiplico em cima por 100 embaixo por 100, em cima por 10, né? Porque se eu multiplicar em cima por 10, a vírgula ela já some. Mas lembra uma coisa, eu não posso fazer isso, multiplicar em cima por um valor e embaixo por outro, tá? Porque aí eu já vou estar produzindo uma fração que não seria equivalente à primeira, tá? Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu estou aplicando o conceito de fração equivalente, tá? Que aí eu vou encontrar uma nova fração equivalente à primeira. E aí, multiplicando em cima por 100, ele vai ficar igual a 10, tá? A vírgula vai andar duas casinhas, vai virar 10, embaixo vai virar 7. Pronto, divida 10 para 7 e aí você vai encontrar a sua resposta, tá bom? Vamos lá? 10 dividido para 7. Vou fazer de azul aqui em cima. Então, aqui a gente já sabe que vai dar igual a 1, porque 1 vezes 7 dá 7. Sobram 3. Para continuar a divisão, a gente vai precisar acrescentar uma vírgula e colocar um zero aqui, né? Lembrando, não tinha mais ninguém para baixar, tá? Se tivesse, a gente iria baixar. Como não tem, né? Então, acrescenta uma vírgula, acrescenta um zero. 30 dividido por 7 dá igual a 4. 4 vezes 7 é igual a 28. E aí, pequeno caro colega, cuidado, já não vão querendo ir logo marcar aqui 1,4. E eu já te mostro por quê. Tá? Aqui sobrou 2. Se eu continuar essa divisão, eu teria que colocar um zerinho. E aí seria aqui 2, que daria 14 e iria sobrar 6. E aí perceba aqui uma coisa, caro colega.
o resultado disso daqui é 1,42. Veja, é um pouquinho maior que 1,4. Então, essa lente aqui não vai suprir, porque é um pouquinho maior que ela. A lente 1,1 também não. 15 também não. 10 também não. Então, a lente que eu vou precisar usar vai ser a primeira, tá? Porque se ali fosse cravado 1,4, tá? Aqui eu até estou na frente, né? Aqui, ó, deixa eu até sair, ó. Se aqui, ó, eu coloquei o resultado, né? Fosse 1,4, deixa eu até puxar o microfone para cá. Se aqui fosse 1,4 cravado, tá? Então, belezura, tá? Só que não é 1,4, tem um pouquinho a mais, eu tá vendo que tem um 2, né? Então, como tem o 2, certo? Então ele ficou um pouquinho a mais, por isso que eu tenho que marcar lá a lente número 1, certo? Por isso que a nossa resposta vai ser letra A. Que questão maravilhosa. E perceba que é a primeira questão lá do caderno azul, a 136. A pessoa abriu o caderno de matemática, se deparar com essa questão aqui, já dá, ó, uma grande emoção no coração. Tá bom, gente? Então, antes de você sair, eu só te peço uma coisa. Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, só deixa o like, compartilha com a galera, tá? E se inscreve aí no canal, porque isso é a forma de você me ajudar com esse canal, ajudando ele a crescer cada vez mais. A gente se encontra numa próxima aula.